Olá, eu sou Eveline Cavalcante e este é um espaço para quem ama livros e quer ler com mais intenção. Eu resolvi começar esse canal falando de um projeto muito pessoal, ler 35 clássicos antes dos meus 35 anos. Eu vi essa ideia no canal da Arisca Miller e aquilo ficou na minha cabeça, não como uma meta aleatória, mas como um projeto de formação mesmo. E na verdade eu já comecei. Esse projeto começou em 2024, no final de 2024, quando eu li Orgulho e Preconceito. Eu já tinha lido outros clássicos, mas eu não quis incluir nesse projeto, porque já havia muito tempo que eu tinha lido. Agora eu vou falar os livros que eu já li, desde 2024 até hoje, março de 2026. Orgulho e Preconceito foi o livro que deu início a esse projeto. Eu achei que seria um romance leve, mas eu encontrei ironia, crítica social e amadurecimento. A leitura não foi tão simples no começo. Eu comecei com essa edição da Pé da Letra, que senti muita dificuldade por causa de uns erros de pontuação. Isso acabou atrapalhando muito o ritmo. E eu resolvi tentar outra edição, que foi essa daqui da Martine Claret, mas eu encontrei dificuldade também pelo mesmo motivo. Por fim, eu encontrei uma edição em e-book da editora Landmark, que é uma edição bilíngue, e aí a leitura fluiu. Foi outra experiência. E eu amei essa história, não só por ela em si, mas porque eu percebi que a edição influencia totalmente e transforma a experiência da leitura. Assassinato no Expresso do Oriente. Eu gosto muito de mistérios e aqui eu encontrei uma construção muito inteligente. Não é um livro pesado, mas é muito bem planejado. Cada detalhe importa. Foi interessante ver como um clássico pode ser um entretenimento de qualidade sem deixar de ser sofisticado na sua estrutura. Uma Canção de Natal. Foi uma leitura mais curta, mas muito simbólica. Eu gosto dessa ideia de transformação que o livro traz. A possibilidade de mudança, mesmo depois de uma vida de erros, é muito forte. É simples na forma, mas profundo na mensagem e me fez pensar como pequenas atitudes moldam quem a gente se torna. Razão e sensibilidade, ou como nessa versão traz razão e sentimento. Foi ainda mais desafiador do que Orgulho e Preconceito, pelo mesmo motivo, erros na pontuação. Então eu comecei a ler nessa edição que eu já tinha, que tem Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Persuasão. Porém, como vocês já sabem, eu tive essa dificuldade em entender pela questão da pontuação e resolvi procurar outra edição. Foram várias pesquisas até achar essa edição da Nova Fronteira, que foi a que funcionou para mim. O que mais me marcou foi o contraste entre Elinor e Marianne. Acompanhar as duas me fez pensar muito sobre equilíbrio emocional e como lidamos com expectativas e decepções. Não é só uma história de amor, é sobre crescimento, responsabilidade afetiva e maturidade. A Revolução dos Bichos foi uma leitura rápida, mas incômoda. A princípio até infantil, mas quando você percebe o que está acontecendo ali, o que está sendo criticado, o impacto é grande. O que mais me marcou foi perceber como a manipulação acontece de forma gradual e como as pessoas muitas vezes preferem não questionar quando a verdade exige esforço. É o tipo de livro que continua na mente mesmo depois que a gente termina. O Morro dos Ventos Uivantes. Estou lendo agora e confesso que estou muito surpresa. Eu não imaginava essa intensidade, essa complexidade moral. E não é um romance romântico, é um romance humano, cheio de falhas. Depois quero trazer um vídeo falando só sobre ele. Persuasão. Acredito que será a minha próxima leitura, até porque é um livro mais curto e eu acredito que eu vou conseguir encaixar nesse mês de março. Quero muito ler todos os livros da Jane Austen que eu tenho este ano, porque os que eu já li dela eu gostei muito. Eu gosto muito do humor sutil da autora
e da sagacidade dela. É aquela crítica social que não é agressiva, mas extremamente inteligente. E eu acredito que Persuasão vai ser aquela leitura mais madura, mais melancólica, talvez. E eu estou super curiosa para ler essa fase da autora. Mansfield Park. Esse eu quero deixar para ler no Jane Austen July, que é um projeto literário que eu conheci no canal da Carla Felsenburg. Me corrija se eu estiver errado sobre a pronúncia do seu sobrenome, mas eu acredito que seja assim. A proposta é dedicar o mês às obras da Jane Austen, conhecendo os romances, conhecendo sobre sua vida e também assistindo adaptações. Eu gostei muito da ideia porque transforma a leitura numa experiência compartilhada. E eu acho muito bonito a gente celebrar um autor assim, com intenção. A Abadia de Northanger. Esse eu vou ler mais pro final do ano, quem sabe em outubro, porque ele conversa com essa questão do romance gótico. Eu acho muito interessante a autora brincar com esse estilo e, ao mesmo tempo, fazer sátira dele. Quero ver como é que vai funcionar essa questão do mais sombrio e, ao mesmo tempo, usando o humor. Emma, da Jane Austen. Eu ainda não tenho essa edição, mas é um dos que eu mais quero adquirir. Quero muito ler nessa edição da Nova Fronteira para completar a minha coleção. Lady Susan e Outras Histórias, também da Jane Austen. São textos escritos de forma epistolar. Acho interessante porque deve mostrar um outro lado da autora, talvez mais ousado, irônico, e eu estou bem curiosa. Agnes Grey. Quero intercalar as leituras da Jane e também trazer as Irmãs Brontë. Sei que é um romance mais introspectivo, que fala sobre o trabalho neogovernanta e sobre desilusões, mas me atrai essa questão mais realista e silenciosa. Jane Eyre. Esse é o clássico que mais me indicam. Ouço falar que é intenso, profundo, com uma protagonista forte. Eu tenho curiosidade de acompanhar a jornada dela, de amadurecimento, e entender por que essa história permanece tão viva. Quero muito ler nessa edição da Zahra, porque eu acredito que as notas vão trazer uma experiência mais enriquecedora para a leitura. A Inquilina, de Wilfred Hall. É um romance, como posso dizer, mais ousado para ela. Trata de temas delicados como casamento e independência feminina. Isso me deixa curiosa porque gosto de entender como esses debates já se faziam presente no século XIX. Pelo que eu pesquisei, é um romance mais introspectivo e psicológico. Parece uma leitura mais densa, mas também muito profunda em termos emocionais. Shirley. Quero ler esse livro porque eu sei que aborda questões sociais e industriais. Tenho curiosidade de ver como a Charlotte Brontë vai tratar de temas coletivos além do drama pessoal. O Professor é uma das primeiras obras da autora e me interessa muito ver a evolução da sua escrita. David Copperfield. Quero conhecer mais das obras de Charles Dickens e sei que esse livro tem traços autobiográficos. Acho interessante acompanhar a vida de um personagem desde a infância e ver como as experiências moldam quem ele se torna. O Conde de Monte Cristo. Sei que é uma história sobre vingança e justiça. Me intriga essa ideia de transformação do personagem ao longo da história e como o ressentimento molda as decisões. Crime e Castigo. Quero me desafiar intelectualmente. E sei que é um mergulho na moralidade, na consciência humana, e esse tipo de leitura me atrai, justamente porque não é uma leitura superficial. Noites Brancas. Conheci recentemente e sei que tem muitos comentários sensíveis sobre solidão e encontros que marcam a nossa vida. Parece uma leitura breve, mas emocionalmente intensa. O Sol é para Todos é um clássico contemporâneo que eu quero ler há muito tempo. Sei que trata de justiça e formação moral, e isso conversa muito com o tipo de leitura que eu quero fazer. O Pequeno Príncipe. Já comecei a ler uma vez, mas abandonei justamente por causa da edição. Mas quero dar uma nova chance
porque sei que é o tipo de leitura que conversa com cada fase da nossa vida. Eu sou Malala, quero conhecer muito a história dela pela própria voz. Sei que é uma leitura que promete ampliar minha visão de mundo. 1994 foi indicação do meu marido e ele disse que eu vou gostar muito. Depois de ler A Revolução dos Bichos, fiquei muito curiosa para ver essa crítica social de forma mais direta e distópica. O Cortiço. Esse entrou no desafio porque eu já tinha a edição, mas também porque eu quero conhecer o naturalismo brasileiro e essa crítica social dentro da nossa realidade. Dom Casmurro, eu ganhei há muitos anos, mas nunca li. E participar do desafio me fez perceber que eu preciso conhecer mais da literatura brasileira. Matilda, eu amo o filme e quero muito conhecer a obra original e perceber as nuances que provavelmente não aparecem na adaptação. A Fantástica Fábrica de Chocolate é aquele clássico com gosto de infância, mas que tem camadas mais críticas que não percebemos quando nós somos crianças. Mulherzinhas, ouço muito falar que é uma história sensível sobre crescimento, família e amadurecimento feminino. Também acho que pode ser uma leitura acolhedora e profunda ao mesmo tempo. Romeu e Julieta é o romance mais conhecido da literatura e eu quero ler para entender a construção, além do que a cultura popular resumiu. Hamlet. Sei que é uma tragédia cheia de questionamentos existenciais e me intriga essa ideia de dúvida, indecisões e conflito interno. O Hobbit. Quero conhecer o universo criado por Tolkien desde o início. E eu acho que vai ser uma leitura de aventura, mas também de crescimento. Os Meninos que Enganavam Nazistas. É um clássico contemporâneo baseado em uma história real que acompanha a jornada de dois irmãos durante a ocupação nazista na França. Para sobreviver, precisam fugir sozinhos e enfrentar medo, fome, solidão, situações extremas. Tudo isso tentando esconder a própria identidade. O que mais me chama a atenção nessa história é ver crianças sendo colocadas em circunstâncias que nenhum adulto deveria passar. Não é uma história só sobre guerra, mas sobre crescimento, amadurecimento e a capacidade humana de resistir em momentos diante do absurdo. Eu sempre me interessei por narrativas relacionadas à Segunda Guerra Mundial, porque são histórias que confrontam com o pior da humanidade e também revelam muita coragem e resistência. Acho que vai ser uma leitura forte, mas necessária. E esses foram os 35 clássicos escolhidos para o desafio. É claro que essa lista pode sofrer alterações, porque eu não tenho todos os livros que citei, então pode ser que ao longo do desafio eu substitua por outro clássico que eu consiga adquirir naquele momento. Mas a proposta continua a mesma, que é ler com intenção, escolher obras que atravessam o tempo e construir uma formação literária sólida. Eu não sei exatamente como esse projeto vai terminar, mas eu quero aproveitar cada leitura desse caminho. E se você ama clássicos ou quer começar a ler com mais intenção, fica por aqui e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!